Gente, hoje nós estamos aqui no programa Pontuando Cidadania Sustentável, nosso banner precioso. Eu e Vanessa trouxemos aqui o nosso amigo Sérgio. O Sérgio tem um currículo imenso, a gente vai dar só uma tintazinha. Depois ele vai nos surpreender com uma demonstração de um conhecimento, para falar do conhecimento e a forma como o conhecimento chega até nós e como que nós poderíamos fazer para melhorar esse diálogo com o conhecimento. Bom, mas antes de mais nada, boa tarde, Vanessa. Tudo bem com Boa você? tarde, tudo jóia? Sérgio, boa tarde. Dá uma tintazinha aí do que você vai falar agora mesmo para os nossos internautas aqui. Boa tarde, Rogério e Vanessa. Eu vou Boa falar um tarde. pouquinho da importância de se mudar o modelo de conhecimento, né, da produção do conhecimento, para a gente melhorar a nossa vida, mudando o sistema de produção, né, neoliberal em respeito a você. Tá certo. Então, o que nós estamos propondo aqui é falar verdadeiramente do conhecimento. Eu vou fazer uma preleção rapidamente aqui. Nós vamos falar, então, da educação ambiental, conectiva e transformadora, porque o nosso banner é Cidadania Sustentável, então nós estamos falando de conhecimento a respeito do meio ambiente. Nós vamos falar o papel da educação na atualidade, o professor como mediador desta realidade, o aluno e o conflito da sua realidade, ou a forma como ele a vê, ou como é passada para ele, como é produzido o conhecimento para chegar até ele. E podemos falar mais tardiamente, se der tempo, também de políticas públicas na educação para avanços na pauta da sustentabilidade e da tecnologia. Mas para você vir a discutir políticas públicas, você tem que saber como é que o conhecimento está na sociedade e está nos representantes da sociedade. Então, nesse programa, nós vamos debater a relevância e os desafios para a inserção de propostas em educação para o desenvolvimento sustentável no espaço escolar, falando principalmente do conhecimento. A educação para o desenvolvimento sustentável pode ser um caminho para tornar o meio ambiente mais relevante para o desenvolvimento social e para o enfrentamento dos desafios ambientais e econômicos que o mundo vivencia. Em princípio, o professor é um mediador que pode mostrar aos alunos em que situações se aplica o conteúdo trabalhado em salas de aula, de que forma ele ajuda na compreensão de outros fatores. E para trabalhar a sustentabilidade na escola, é importante que exista o envolvimento do aluno, tanto no nível teórico, mas principalmente no nível da prática, de como que se exerce, se executa aquilo. E para isso você precisa decodificar o que é exatamente o conhecimento que está chegando até ele. O tema precisa ser trabalhado na escola devido à pertinência cada vez mais alta, já que a geração atual ela está vivenciando alguns problemas de escassez de recursos naturais e de degradação ambiental. E os comportamentos ambientalmente corretos, eles são incentivados por diversas políticas públicas, em especial pela Política Nacional de Educação Ambiental, que é uma coisa que oportunamente nós poderíamos desenvolver. Bom, nós trouxemos aqui o, o nosso amigo Sérgio Mesquita. Ele, em princípio, é um assessor da Secretaria de Educação de Baricá em Ciência e Tecnologia, mas ele agora está situado, segundo ele me falou anteriormente, numa outra secretaria aqui, além dessa da Ciência e Tecnologia. E ele já esteve envolvido em Secretaria de Comunicação e, e também dentro da prefeitura e também no Núcleo de Desenvolvimento de Sistemas e já foi gerente desses mesmos núcleos. Trabalhou em TVs e rádios. Ele vai falar um pouquinho disso também para justificar o porquê que ele tem esse conhecimento que ele pode passar para nós. Eu vou passar agora a palavra à Vanessa para ela fazer a preleção inicial dela dentro do nosso tema. Eu vou dizer com sinceridade para você, nosso tema foi um pouco mudado em conversa pregressa aqui com o Sérgio, porque o ideal é que o programa venha a servir para que a pessoa possa falar aquilo que ela sente necessidade, porque é ela que está engajada no tema. E o tema dele é hoje, esse que ele falou. Mas eu vou passar para a Vanessa, e a Vanessa fica à vontade. Ato contínuo passa para o nosso amigo Sérgio. Fica à vontade, Vanessa. Boa tarde, José Roberto. Muito obrigada por estar aqui novamente no banner. Também ao Sérgio pelo o aceite do convite. Falar de educação é um tema muito desafiador, que é a base para qualquer mudança que a gente queira fazer na sociedade, passa pela educação, né?
e toca na cultura também, porque se a gente quer alguma mudança, é, a questão da cultura tem que ser trabalhada, né? De como criar novas culturas, como restaurar culturas e, e fazer com que as coisas caminhem, né, para uma devida transformação desejada por todos, né, pelo coletivo. Então, é sempre desafiador porque toda decisão da educação é coletiva, né? Não depende somente de um, mas depende do acordo coletivo. E a gente sabe que existem realidades que interferem no processo educacional, isso aí vem dentro da história da própria educação, que em cada época se prioriza determinados conhecimentos, habilidades, competências para aquilo que está vivendo no momento, né? E a gente está passando por um momento de uma nova transformação na sociedade, né? Devido aos avanços da tecnologia, acesso a mais informações e já com muitos conhecimentos acessíveis. Então, toda maneira de manipular tudo isso que a gente já tem está sendo transformada e tem muita polêmica no processo, né? Será que isso vai emburrecer as pessoas, né? De ter tudo na mão? Será que isso vai substituir o ser humano? Né? E a gente vê que na história da humanidade sempre teve esses medos, pelo desconhecimento da mudança que está por vir, né? Só que a gente, com um pouco de leitura e reflexão, a gente vê que o ser humano é que cria as coisas. Então, parte dele a decisão do que substituir, né? Do que é, fazer ali de escolha que vai, que vai beneficiar ou prejudicar aquele progresso. Então, é muito importante a gente então tocar na base da educação e trazer isso para dentro do ambiente da educação, para ser pensado, né, com as novas gerações, porque a gente também vive no momento das relações intergeracionais, né, entre os pequenos que já estão inseridos na tecnologia e às vezes seus pais não estão, e, e aprende com o filho, né? E a gente está vivendo toda essa relação, né? O pequeno, agora o grande não ensina mais para o pequeno às vezes ensina para o grande, né? Então a gente está tendo que ter essas negociações também, porque faz parte desse processo assim que a gente está vivendo um novo. E aí assim me vem muito na cabeça que eu sou uma entusiasta assim de uma educação voltada para a realidade, assim, no sentido de pensar o espaço que a gente vive, né? Vivenciar um pouco de determinadas situações que acontecem no cotidiano. Eu acho que isso gera muito aprendizado. E uma vez, né, eu me peguei lendo algo sobre assim que educação não é ambiental, né? Muitas vezes a gente acha que está tudo separado em caixinha, né? Que o ambiental é a biologia que dá conta, né? A questão da humanidade é a sociologia, a história, a filosofia, né? E todas as áreas humanas. Mas na realidade, quando você vai interpretar alguma coisa que acontece na nossa vida, em sociedade, tem muitas áreas relacionadas, né? E aí, o que não é uma educação ambiental, né? Se nós estamos no ambiente,
né? Se, por exemplo, se a matemática não serve a um problema da realidade, ou a filosofia um pensamento do que a gente está vivendo, né? A própria biologia sobre as coisas que surgem na natureza e podem interferir na nossa vida. E aí eu falei, super coerente, né? O que, que não é ambiental, né? Fala aí, né? A arte, pensando nos futuros, né? Sendo vanguarda daquilo que a gente almeja conquistar, ser, pensando nas utopias, né? Porque o ser humano tem essa função de criar coisas para melhorar a vida, né? A nossa vida e tal, né? Deveria, né? Então, nesse sentido, assim, eu fico assim muito curiosa para saber o que você, Sérgio, pensa sobre o assunto, nessa perspectiva dessa mudança que a gente está começando a sofrer, né? Não, se adaptar às conquistas que nós já fizemos, né? Tem os avanços da tecnologia, essa questão de que a gente não pode ter medo do conquistado, a gente tem que ter medo de como é usado, né? Então, eu acredito que a nossa conversa vai bem nesse sentido, né? E passo a palavra para você, para te ouvir, para ver seu ponto de vista, e a gente depois vai interagindo. Muito obrigada. Perfeito, parece até que a gente combinou a sua introdução, tá? Porque antes de eu ser secretário de Ciência e Tecnologia, eu fui secretário de Cultura. E a apresentação toda é em cima das influências culturais que nós recebemos para o sistema fazer o que ele faz, né? A manteiga é melhor que a margarina, a margarina é melhor que a manteiga, o azeite dá câncer, né? A Coca-Cola é melhor que água. Isso é tudo ação cultural em cima da gente, né? E aí ficou bem interessante, que nós vamos falar muito sobre isso. Deixa eu compartilhar aqui. Vamos ver se vai dar certo, né? Geralmente, estão vendo aí tudo direitinho? Sim, eu estou vendo aqui. Tá, então deixa eu só botar para aqui isso. Na realidade, como você já está falando da questão ambiental, esse slide aí eu usava quando eu era secretário de Ciência e Tecnologia, né? A enxada é a tecnologia. Você saber usar ela do modo certo, para abrir o berço certo, no solo certo, no tempo certo, para a semente certa, é a ciência, né? Então, tudo é tecnologia e tudo é fruto do trabalho humano, né? Que sem o humano saber fazer isso tudo, a enxada não ia servir para nada, né? E o nosso lema lá era que a tecnologia como ferramenta de resgate de nossas humanidades, e não para o que está sendo usado hoje, né? Mas isso é a abertura que eu fazia sempre. O problema hoje é esse aqui, né? Mudar o modelo de produção do conhecimento para mudar o modelo do neoliberalismo, tá? Porque estava escrito, não deu tempo de trocar. Tá bom. E eu começo assim, né? Falando da produção do conhecimento antigamente, né? Antigamente, brincando, eu falo que era tudo junto e misturado, né? E depois, do mercantilismo para cá, a coisa foi sendo separada por interesses, e aí ficou cada um no seu quadrado, que é o que a gente ainda tem hoje, apesar das novas tecnologias, como a Vanessa colocou, né? Tem o lado bom e tem o seu lado ruim. Um dos lados bons das novas tecnologias é a transversalidade, é você ter a necessidade de trabalhar de forma horizontal. Ela está nos levando a isso, que quebra um pouco do verticalismo que a gente tem hoje, né? Então, a ideia é que o século XXI é o resgate da interdisciplinaridade. Aqui eu dou um exemplo rápido de pessoas no mundo que conhecimentos mis, né? Aí você tem um Descartes, que era físico e matemática e pai da filosofia. Leonardo da Vinci, ninguém sabe o que ele era tudo, né? E estava aqui junto. E trago até os dias de hoje, né? Milton Santos, ele era sociólogo, geógrafo, assistente social. Marx era filósofo, era
filósofo e jornalista, escreveu um livro de economia, e o único nessa brincadeira toda que não é nada disso era o Keynes. E o que ele está fazendo aí? O Keynes era o único que era economista e foi só economista. Mas a definição do Keynes, lá nos anos 30, falando que era ser o economista, ele dizia que era o economista mestre, deixa eu ir aqui para não errar, né? Ele tem que possuir raras combinações de dons. Ele tem que ser matemático, historiador, estadista e filósofo, em algum grau. Ele não precisa ser excelente em nenhuma dessas coisas, mas ele tem que ter um pouco desse conhecimento. Compreender os símbolos e falar em palavras. Ou seja, ele tem que entender o entorno, as tradições, tudo ali, e traduzir isso para o dia de hoje, né? E, no mesmo voo, tocar o concreto e o abstrato, né? Pé no chão e cabeça na lua, e não pé e chão, pé e cabeça na lua, que você vai cair de bunda, e como o Valdeir Ludwig falava, pé e cabeça no chão, você vai ficar numa posição muito confortável para o seu adversário, né? E por que nos pensar assim, eu botei ele junto dos interdisciplinares, que ele fazia isso com excelência, né? E aí, falando aqui, né, num período de 300, 400 anos, o capitalismo, o neoliberalismo, veio separando as coisas, né? O professor Dagnino, lá da Unicamp, ele brinca, né, que ele fala em ciências desumanas e ciências não exatas, né? Então, as ciências exatas ele chama de desumana, e a sociologia, etc., de não humanas. É, meu Deus do céu, inexatas, ciências inexatas, né? E essa coisa foi separando tudo, biologia para um lado, economia para o outro, como você falou. O ambiental está em tudo, não está só na biologia, você está na química, está na engenharia, está em tudo quanto é lado. E a grande sacada foi a separação da ciência e da tecnologia, né? A ciência ela é vendida como não dogmática, ela é verdadeira, nunca erra, é pura, não é contaminada pelos valores, né, e interesses, ela é apolítica, universal, bela, é bela, passível de qualquer projeto, é verdade. Mas ela não é pura, ela é feita por homens e mulheres. E a gente erra. Então ela também não é verdadeira. E dependendo de você, ela vira uma dogmática também. Só ela está certa. E a gente sabe que a ciência não é isso, né? E, por outro lado, a tecnologia era desculpa quando a ciência dava errada. Então, se alguma coisa der errado, é que o produto foi um resultado atípico, é porque quem trabalhou não tinha ética, foi um acidente de percurso. E aí eu dou muito exemplo da Monsanto. A Monsanto criou um produto que aumentava a produção de leite em cada vaca de 20 litros a mais do que a vaca já tinha. A vaca ficou doente, os humanos que beberam esse leite ficaram doentes. Aí ela fala: não, a ciência está certa, a tecnologia que nós usamos é que deu errado. Ou seja, se em vez de injetar desse uma pílula, o resultado ia ser diferente? Não, está tudo errado, né? E é isso que vai fazendo esse sistema. Então, dentro do cada um do seu quadrado, a gente fala que são 6 os vetores que fazem esse sistema funcionar assim. A deterioração programada, quer dizer, o produto já nasce com data fim. O desempenho ilusório, você compra um celular hoje, esse mesmo celular é lançado semana que vem com 1 GB a mais de memória e ele é novo, você tem que comprar. O iPhone em 15 anos de existência, agora ele deve estar com uns 17 anos de existência, mas em 15 anos de existência lançou 33 modelos diferentes. Você tem diferença do modelo 1, 2 para o 15º, mas do 15º para o 14º, nenhuma. 14º, né? Então, é coisa do desempenho, a obsolescência programada em cima disso. Lança um novinho e, culturalmente, você tem que ter o último modelo, porque isso é incutido na sua cabeça. O consumismo exacerbado,
a depredação ambiental, que é muita criança trabalhando nas minas de cobalto, e as minas de cobalto destruindo o ambiente para fazer o celular. A nossa sociedade vira uma sociedade doente, você não tem tempo para mais nada, você não tem tempo para o seu ócio criativo, você depende de antidepressivo, tomar remédio para dormir, por conta dessa velocidade das coisas, né? Então, o sistema é um doente crônico. E para ele conseguir fazer todo aquilo que ele fez lá, eu vou dizer, ele também não combina com democracia, né? Não tem como o neoliberalismo, o capitalismo, combinar com democracia. Para eles fazerem aquilo, depredar o ambiente como eles estavam. Aqui no Brasil nós tivemos esse exemplo, na Amazônia, a terra Yanomami, as queimadas, né? Ele precisa desconstitucionalizar o Estado, desdemocratizar, ou seja, sem participação popular em nada, quanto menos consulta, melhor, os conselhos não têm que funcionar, têm que ser acabados, os bens públicos são todos precificados, né? O presidente da Nestlé falou que a água não é bem público, é um bem de consumo. O Mel Brooks lançou um livro, um filme satirizando Guerra nas Estrelas, que ele abre, né? SOS tem um louco no espaço, um negócio assim. Ele está com folha, ele abre uma latinha, você pensa que é um refrigerante ou uma cerveja, é o ar que está sendo vendido em lata. E isso está aí, né? Começou agora a taxação da luz do sol, né? Você bota uma placa para captar a energia do sol, você tem que pagar uma taxa. A empresa que não financiou nada para você, não pagou a instalação, mas você tem que pagar uma taxa para ela. O ecocídio planetário, né? A destruição do planeta faz parte, é necessário para que esse sistema funcione do jeito que está. Saiu 700 agrotóxicos sendo jogados nas nossas terras, corta tudo quanto é árvore, não interessa, vamos embora. É assim que esse sistema funciona. Aqui eu dou uma série de exemplos que eu vou pular assim, muito rápido, que eu copiei isso de uma apresentação do Renato Dagnino, quando ele fala sobre a tecnociência na Unicamp, né? Então, aqui, por exemplo, no Brasil, dos 20% dos jovens entre 18 e 23, só entre 18 e 23 anos chegam à universidade, ou seja, 20% dos nossos jovens, né? Nós temos jovens nesse país. De 2006 a 2008, 90 mil mestres e doutores foram formados, mas só 68 arrumaram emprego em pesquisa. O resto pode estar num monte de lugar aí, né? 90% dos investimentos em P&D são direcionados para as populações mais ricas, que representam 10% da população mundial. Isso é uma doutora do MIT que fala. E aí eu dou um exemplo nisso, que é Mercedes-Benz lançou um carro, e o anúncio é o cara chega no aeroporto com o carro, sai, aperta um botão do celular, o carro vai sozinho estacionar e ele vai pegar o avião. Ele chega no aeroporto de volta, aperta o botãozinho do celular, o carro sai de estacionamento e espera ele. Isso é fantástico, é um barato. Não tem como dizer que não é bonitinho. Mas qual é o impacto disso, por exemplo, lá na estação do Tietê, na hora do rush, na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, na hora do rush? É nenhum. Então, a gente investe em coisas para atender as pessoas que nem necessitariam desse carro, né? Eu, por exemplo, para comprar um Mercedes desse para viajar naquele aeroporto, nem sonho com isso, está longe da minha realidade, né? Mas é assim que o sistema sobrevive. 20% no máximo mantém o sistema funcionando. E aí aqui é que a gente começa a tratar um pouco mais da coisa. Por exemplo, estamos falando do ambiental. Essa menininha linda que está aqui, não sei se vocês estão vendo o cursor do mouse. Sim, está tudo para ver. Tá. Essa menininha linda que está aqui, ela vai ser acusada de estar gastando água, porque ela está lavando a mão. Esse aqui vai ser acusado de estar poluindo os rios e mares. De estar. Não deixa de estar, não, tá? Mas aqui do lado,
você tem um agronegócio consumindo 70% da água potável do país. O desperdício está aqui ou está aqui que está lavando o veneno? Está lavando o veneno do agrotóxico, esse veneno está indo para o nosso lençol freático. Eu acho que eles esperam, no futuro, tirar do próprio poço a água já envenenada para não precisar comprar o agrotóxico, né? Está envenenando tudo. O modelo de sistema está aqui, né? Quase todos os rios da China são poluídos. Eles estão correndo atrás agora de como vão recuperar isso, mas a realidade chinesa é essa. Quase todos os rios estão poluídos. A poluição aqui é a nossa poluição, que é hoje o grande problema, né? Que é o lixo eletrônico, que tá cada vez tem muito mais lixo eletrônico de sofá jogado na estrada, né? E aí nós vemos aqui para a educação, né? Como é que a gente começa a trabalhar isso nessa cabeça dessa criança aqui? Como é que você traz para a realidade... Adiantei, desculpa. Como é que você traz para a realidade dessa criança? Como é que você faz isso? Em vez da educação bancária que ela recebe hoje. Eu tenho um exemplo de um amigo daqui de Maricá, que era freio, trabalhava numa escola católica da Zona Sul do Rio de Janeiro, escola que atendia a classe média alta do Rio, e ele levou as crianças dele para conhecer a Central do Brasil. Teve uma menina que falou que saiu do ônibus e voltou para dentro do ônibus assustada, chorando, tiveram que dar água com açúcar para ela, e as pessoas que saíram e deram a volta na Central do Brasil voltaram horrorizadas. Ele levou eles de volta para a escola, no dia seguinte tinha uma fila de pais na reitoria, e aí o reitor chamou ele, o Frei lá, chefe dele, e falou, uma criança, a mãe reclamou que a empregada chegou atrasada. Ela falou, a senhora sabe o que ela passa para chegar aqui? Aí arrumou briga com a mãe. O outro, quando serviu a mesa de jantar, lembrou das pessoas pedindo comida e começou a chorar. Os pais foram para a escola e pediram a demissão dele. Aí o padre chamou lá o Marquinhos, foi até ele que me ligou quando a gente estava na conversa, ele não é mais freio, e falou, olha só, vou te tirar da escola, você vai trabalhar direto com o Paulo Evaristo Armes, que ele gosta disso, aí você vai estar bem lá em São Paulo, mas ano que vem vai fazer parte da escola trabalhos em comunidades empobrecidas. Aí eu chamo de empobrecidas pelo sistema, não chamo de vulnerável, não. Palavra que cansa depois também, né, Rogério? E aconteceu isso com o Marquinhos. Isso você tem que fazer. Aqui em Maricá tem vários exemplos que a gente está fazendo junto à educação, que é o Mumbuca Futuro. Os alunos do fundamental e do ensino médio, do Estado e privado que quiserem, eles têm noções ao longo do seu ensino de cooperativismo e solidariedade, economia solidária. O aluno que se inscreve para participar disso no contraturno, ele recebe a moeda social de Maricá para comprar bala no final do mês, e quando ele passa de ano, ele tem 1.000 mumbucas numa caderneta de poupança, que ele só vai poder retirar depois que terminar o ensino médio. E, durante esses 8, 10 anos, ele vai tendo noção de economia solidária, cooperativismo. E nós estamos com um MST aqui fazendo o Sim ou Posso, que é o método de alfabetização que foi Cuba usou, alfabetizando aqui em Maricá, uma coisa fantástica para essas pessoas começarem a crescer com consciência. Nós temos 4 incubadoras no Instituto de Ciência e Tecnologia, que são todas incubadoras sociais, social de tecnologia, social de robótica e sustentabilidade, social de cultura e a Mumbuca Futuro, social da Mumbuca Futuro, que faz isso com as crianças. Então, todo mundo que vai participar dessas incubadoras recebe um banho de filosofia, de sociologia, para entender como funciona o mundo, para depois ir estudar, ser treinado para poder ganhar o dinheirinho dele com o mínimo de consciência, né? E o que acontece? O modelo produtivo, o que ele faz? Ele que decide o que a gente vai comprar, quantas vezes vai comprar, a cor que vai comprar, isso acontece até hoje, né? Isso ainda está forte no mundo. Então,
ele impacta diretamente na sociedade e no ambiente, né? E, por outro lado, ele demanda das universidades projetos, pesquisas que atendam a ele e impactam também nessa produção dos pontos. Quando diz que o ensino médio tem que ser só matemática e português, quando tem que diminuir o horário da carga da criança, quando as universidades também têm que parar com essa coisa toda, eles impactam e influenciam diretamente o estudo. O que a gente defende, não, é a produção do conhecimento impacta na sociedade, a sociedade na produção do conhecimento, o modelo produtivo impacta lá e recebe impacto do ambiente e da sociedade, e a coisa fica mais discutida entre todos, né? Na ideia de diminuir toda essa confusão que estão nessas figurinhas bonitinhas aqui. Inicialmente, né, a tríplice hélice é que banca aquela situação anterior, eu esqueci de falar dela, o Estado, empresa e universidade, e o que a gente defende, na realidade, é a hélice tríplice: sociedade, ambiente, universidade, governo e empresas. Todo mundo discutindo junto, com o mesmo peso, o que deve, para onde deve caminhar, para onde não deve caminhar, numa ideia de melhorar esse mundo, né? E aí você começa com um impacto menor no fundamental, no ensino médio já cresce um pouco e tem que ser mais forte no universitário. As grandes universidades federais, elas já estão trabalhando bastante essa coisa, né? A Federal de Ouro Preto, que está naquele podcast que eu te mandei, depois que você ouvir, passa ele para o Rogério, que é muito bom. Tem uma ação da Federal de Ouro Preto lá que um professor faz. A área de tecnologia do Fundão aqui no Rio, da Federal do Rio de Janeiro, criou o Núcleo Interdisciplinar de Desenvolvimento Social, ou seja, pega todos os alunos de tecnologia das áreas técnicas e mistura em trabalhos dentro de comunidade, leva. Você tem uma ideia, o sistema que o MST hoje usa para comprar de seus produtores e vender no armazém do campo foi desenvolvido por esse núcleo, pelo pessoal do processamento de dados. Então, são coisas que Santa Catarina manda os alunos de engenharia e para as comunidades em público fazer trabalho social lá, fazer construção para melhorar a vida. Então, são coisas que já estão acontecendo, mas ainda muito emperradas. Dentro das próprias reitorias, existe ainda muita resistência contra essa mudança de modelo, mas a coisa está avançando bem, graças a Deus. E com isso a gente fala muito também em inclusão social, mas se a inclusão social não for de mão dupla, não adianta. Você incluir, mudar de estamento, o cara de baixo, botar para o de cima, ele vai justificar Paulo Freire depois, né? O sonho do oprimido é ser opressor. Não, você tem que fazer isso de maneira que ele não seja o opressor e tem que trazer o cara de cima para conhecer o estamento de baixo, para conhecer que existe um Brasil diferente daquele. Foi o que o Marquinhos fez com os alunos dele quando levou para a Central do Brasil. Existe outro Brasil diferente da Barra da Tijuca. Existe outro Brasil. E as pessoas têm que conhecer isso. Então, a inclusão social tem que ser sempre de mão dupla. Você melhorar a vida do cara de baixo, para ele ir para cima com consciência, mas fazer com que o cara de cima saiba que existe uma situação que ele desconhece na maioria das vezes, né? E aí não tem nada melhor do que você trabalhar essa tríplice hélice dentro dos objetivos do desenvolvimento social. Aí a questão da sustentabilidade, o ambiente, etc. Eu estou fazendo hoje um trabalho, o ICETIM tem um projeto que é o Programa de Iniciação Científica. Ele pega os mestres e doutores da rede municipal de Maricá, dão uma bolsa para eles serem orientadores do pessoal do passaporte universitário, que Maricá banca a universidade de quase 8.000 moradores de Maricá, tem essa bolsa do passaporte universitário. Então, esse aluno do passaporte ele tem que escrever um artigo sobre Maricá
um orientador e coisa, e esses artigos são publicados em livro, coisa e tal, e meu papel lá, eu estou pegando artigo por artigo e estou levantando quais são os aceleradores dos 17 ODS impactam na solução, impactam naquele artigo. Então, eu pego um artigo de violência da mulher, por exemplo. O ODS de cidades e comunidades sustentáveis é impactado, a educação impacta, a saúde impacta, a igualdade de gênero impacta. Então, eu pego todos esses indicadores dessas diversas estratégias de cada ODS e aponto nesse artigo também com a ideia de quebrar um paradigma que é muito difícil e é muito comum, que é, normalmente, cada secretaria é uma prefeitura à parte, né? Isso vale tanto para município, estado e governo. As pessoas se acham independentes. Eu, com esse trabalho, eu voto assim, esse trabalho aqui tem que ter a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Cidade Sustentável, a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Segurança. Que é só, não adianta, você vai fazer um projeto para acabar com a violência, tem que chamar 6, 7 secretarias para trabalhar em conjunto, né? Então, quando eu faço esse link com os ODS, é nesse sentido, né? A forçar a transversalidade do assunto. E aí é todo mundo junto e misturado, né? Hoje, a gente tem a economia circular, você tem a economia solidária também, que vai aparecer mais embaixo, eu adiantei. Mas, assim, a economia circular, ela é importante. Ela mitiga o problema, ela não resolve, ela não acaba, né? E ela trabalha dentro do sistema. Se eu tenho 100 toneladas de pneu jogado, eu recupero 10, transformo em asfalto, faço vasinho. No outro mês eu vou ter 190, vou recuperar mais 10, no outro eu vou ter 270 e assim por diante. Então, ela não resolve, mas ameniza bastante o programa e merece um lugarzinho ao sol. E hoje a gente está aqui discutindo muito em Maricá a economia da funcionalidade e cooperação. Surgiu na França, ela já surgiu assim como uma cunha dentro do sistema, para brigar com o sistema. Ela começa na agroecologia, mas vale para todos os tipos de indústria, etc. Mas a gente dá o exemplo assim, não é a Nestlé, não é a Monsanto, não é as grandes corporações de alimento que tem que dizer por quanto o cara vai vender a cenoura. É o agricultor, com o trabalho dele, os custos dele, é que vai dizer que minha cenoura custa tanto. E isso é uma coisa que está crescendo na Europa e aqui no Brasil também. Se eu não me engano, é a Rural, não é o FERJ, eu posso estar falando uma besteira agora, o ERJ ou o FERJ. A gente está numa parceria com eles no ICETIM para desenvolver e começar a discutir a economia da funcionalidade da cooperação. São coisas que vão mudando a relação do sistema e mudando a educação das pessoas e o ambiente também, né? Isso tudo está interligado. A economia solidária e o cooperativismo, ela também trabalha dentro do sistema, mas ela tem um impacto maior até do que a economia solidária, a economia circular. Uma vez que você, quando coopera e está trabalhando, o crescimento do trabalhador é maior, o impacto desse trabalho na sociedade é maior do que o da economia solidária, circular. E o que a gente precisa, né, é gerar trabalho e renda pela população empobrecida do país. Então, depois de toda essa coisa, transformação de tudo isso, é pensar numa maneira de gerar trabalho e renda pela população e não para a população. Bolsa Família é importante, a Bolsa Mumbuca aqui em Maricá é importantíssimo, tudo isso é importante. Mas se você continuar só dando, você vai melhorar a vida das pessoas, vai melhorar tudo, mas as cabeças não mudam, né? A influência cultural vai continuar se dando bem, os fake news vão influenciar, tudo isso vai influenciar. Então, quando você começa a dar condição para que essa própria população gere seu trabalho e renda, isso é um salto na qualidade também
enquanto organização dessa própria população, elas se organizarem, né? Aí o cooperativismo é importante e tudo, mas o grande lance seria esse, no final. Isso daí, já acabou a apresentação, tá? Isso aqui eu peguei da minha época de cultura, mas que tem tudo a ver. Na Casa de Cultura eu tinha 5 varandas e esses banners ficavam ad eterno, até que a casa entrou em obra e eu tive que tirar, né? Que é o que a gente estava falando, né? A sociedade que vivemos, de 0 a 100 em quanto tempo? Você compra uma Ferrari e vai andar 40 minutos do lado do Fusquinha, o cara que você não gosta, do seu vizinho que você acha pobre. A sociedade que vivemos, onde é que estão as mãos dadas, né? Ela depende do egoísmo, a falsa meritocracia. Não, a gente precisa do celular como ferramenta de trabalho e não como meio de vida, como sobrevivência. É uma ferramenta. A sociedade é doente, né? Qual é o médico mais procurado? Hoje todo mundo tem seu psicólogo, tem seu psiquiatra e toma os seus antidepressivos e seus calmantes, né? E a sociedade que a gente deseja, né? Com educação, questão ambiental resolvida, tudo bonitinho. E aí os sonhos ficam, os negócios vão e acabou, né? Isso aí eu peguei o final do centenário do Paulo Freire com o começo do centenário do Darcy Ribeiro, então botei os dois aí para ficar bonitinho, que são 2 figuras que merecem todo o respeito da gente. E foram E é mal isso. aproveitadas, né? Deixa eu te fazer uma colocação que me ocorreu, mas eu não quis te atrapalhar. Bom, em primeiro lugar, meu nome não é Rogério, é Zé Roberto. Estou vendo aqui o José Roberto, agora eu já falei, já era. Não tem problema não, não tem problema não. Só para o pessoal não ficar confuso e não saber quem está se referindo. Pode chamar, inclusive, de Roberto, não tem problema Não, nenhum. não, 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 é José Roberto. Então tá. Mas Não, aqui, tá, Roberto. eu queria a sua opinião a respeito de uma coisa que eu particularmente penso, mas assim, a gente tem uma ideia que parece brilhante, né? Mas assim, existem várias outras coisas que têm que ser discutidas. Por exemplo, eu achava que aqui no Brasil a educação deveria ser federalizada, ou seja, você não tem aquela divisão, de tantos anos é o município que toma conta, é o Estado, é a União. Eu achava que tudo devia ser União. Apesar de que isso é uma faca de 2 gumes, né? Porque aqui no Brasil nós temos uma maneira de proceder em que um determinado governo entra e termina com tudo que o outro fez, Fez. né? Aí, se você federalizar a educação e implementar algumas ideias que você expôs aí, como é que você modifica e tal, aí entra um outro governo e acha que aquilo ali tudo, e como está federalizado, ele vai e joga tudo por terra. Quer dizer, algumas cláusulas a partir da federalização teriam que se tornar cláusulas pétreas para que você não mudasse isso, né? Mas o que você acha da federalização? Você acha que é uma boa? Você acha que existe ambiente para isso, para esse tipo de proposta? Como uma forma de nós termos um único conhecimento e implementar conhecimento, para não ter essas dificuldades que você falou que na montagem das secretarias, por exemplo, todas teriam que ter. E se você tem um município que é de um jeito, um estado que é de outro, a União que é de outro, vai ser difícil você permear a mesma educação, ou a mesma fala, ou o mesmo progresso em todas essas instâncias. Mas eu queria ouvir a sua opinião. Olha, enquanto eixos, eu acho que isso podia acontecer. O medo é você querer federalizar e aí você não ir na ponta, identificar, por exemplo, qual é o problema que tem lá no Arroio e qual é o problema que tem no Chuí. Isso, o município é que vai saber, né? Depois o Estado. Mas em termos de você ter alguns eixos, eu acho muito importante. Esses eixos é que têm que ser melhorados. Eu acho que tem que repensar a questão do currículo infantil, coisas, eles têm que ser repensados. E não podem ser tão amarrados como está aí hoje, né? Eu, assim, por exemplo, eu visitei a cidade de Sobral, enquanto educação foi uma forma lá participar dos eventos que eles fazem lá quinzenais. Toda criança de Sobral lê e trabalha bem as 4 operações.
mas no resto eu achei que eles deixam tudo a desejar. As outras disciplinas são negligenciadas. E a ponto do próprio secretário falar que ele não perde tempo com campanhas de vacinação, campanhas disso, campanha daquilo, não. É só português e matemática e vamos lá. E aí eu, conversando na cidade, e aí estudando mais sobre o Sobral, fazendo o relatório da viagem, aí tem professores que dizem que os alunos das escolas de Sobral, mesmo das tradicionais, que são consideradas melhores, quando chegam no nível superior, eles se perdem, porque aí não conseguem avançar. No exame que teve para a escola militar lá, quase todos os alunos públicos ficaram abaixo da média, não tiveram aprovação, mas ler e escrever eles sabem. E eu falo, até boto isso no meu relatório aqui, que é um pouquinho o contrário de Maricá. Maricá tem educação ambiental, eles têm educação solidária. É muito bonito você ver essa criançada fora da sala de aula, participando de uma série de eventos, mas a gente peca ainda, não tem uma direção pedagógica. Olha, nós vamos trabalhar nessa direção. Nós temos professores fantásticos que têm as suas estratégias, mas quando ele sai da escola, vai com ele, né? Como acontece com os governos. Você tem políticas de governo, não tem políticas públicas de governo, quando a gente precisa de políticas públicas de Estado. As Exatamente. políticas públicas de Estado é mais difícil de você mudar. Então, isso acontece. A gente tem que avançar bastante coisa aqui ainda. Há pouco tempo tivemos uma reunião sobre o Mumbuca Futuro nas escolas do ensino médio do estado aqui, e uma diretora falou claramente: olha, eu recebo aluno de vocês que não sabem ler e escrever direito, não. E eles estão entrando no ensino médio assim. E é uma verdade. A pandemia deu um nó na gente aqui, a gente teve que correr atrás de um monte de situação, mas falta você ter uma linha também, qual é a educação que você quer. Isso a gente tenta discutir, mas existe uma reação grande também dentro do próprio corpo docente da mudança, como tem nas universidades de mexer nos seus currículos, puxando a transversalidade, né? Então, essas situações existem. Então, eu acho assim, Sobral peca de um lado e faz muito bem o outro. O IDEB dele é maravilhoso, português e matemática está lá em cima. Agora, Maricá peca no português e na matemática, mas compensa no ambiental, compensa nas outras disciplinas, na robótica, no tudo, que eles têm tudo aqui. Mas falta você trabalhar mais a questão do português e matemática, e trabalhar o português, por exemplo, aí, usando o Darcy Ribeiro. Você, em vez de ler que o vovô viu a uva, ou como eu vi lá em Sobral, o tatu bola brinca com a bola, e o aluno tem que ler essas coisas assim, aí fala o que o Darcy fala. Você vai aprender a ler em cima de um texto da história verdadeira do Brasil. Você vai trabalhar em cima de textos que vão fazer você pensar. Aí Minimamente você na sua realidade, como na, dizia e o na, Paulo e na Freire. realidade deles, né? Ah, E aí, pronto, e aí você tem várias experiências por esse Brasil afora que dão certo. Aqui em Maricá, uma vez, tem uma diretora de uma escola, como ela colocou lá em Santa Rita do Sapucaí, no Ractal lá de Santa Rita. Ela é diretora de uma escola de classe média altíssima de São Paulo. Ela falou assim mesmo, sem nenhum problema. Muito simpática ela, inclusive. Fiquei conversando com ela lá. Aí ela falou que ela foi para o Ractal de 2018, ela e a secretária dela. Voltou e não conseguiu implementar nada na escola, porque só as duas, era muita informação só para as duas. Ela voltou em 19 com o staff inteiro dela, tinham quase 30 pessoas da escola dela participando do Ractal. Que ela percebeu que ele tinha que distribuir esse conhecimento e cada um dentro da sua área depois sentar e trabalhar a escola. Eu consegui convencer Maricá a fazer a mesma coisa ano passado. Até falei, prefeito, ó, escola média altíssima de São Paulo, por que a nossa pública não pode fazer isso? Hoje Maricá tem até dinheiro para fazer isso com a questão dos royalties. Aí foram
12 pessoas para o Hacktal do ano passado, e esse ano estão indo 9. Se Deus quiser, o secretário está assinando até atrasado a papelada para liberar a gente para lá essa semana. Então, tem várias maneiras de fazer isso, mas eu acho que assim, você não pode perder a base. O federal, se você fazer, pode ficar só aqui em cima e decidir lá embaixo. Então, faz as bases ouvindo lá embaixo e depois deixa embaixo implementar o que está decidido na federalização do ensino. Você não pode fazer sem abrindo mão de quem está lá, como o Frei Beto mesmo, né? A cabeça pensa onde o pé pisa. Se seu pé está dentro de gabinete, apertado no ar-condicionado, você vai pensar com aquela cabeça. E a realidade do povo é outra, né? Tanto que a gente está com um processo de alfabetização de adulto aqui, com o MST, fora o EJA, a gente está com o Sim ou Posso, né? Que é o processo cubano de alfabetização, e é muito lindo. Eu vi um senhor da nossa idade, Rogério, que é Roberto, ele alfabetizado na formatura dele, ele escreveu uma carta para uma sobrinha que ele não via há 30 anos. Nossa, que legal. E aí o cara escreveu a carta, leu a carta toda e chorou emocionado. Aí chorou todo mundo, né? Aí chora todo mundo, eu sou chorão também. É uma coisa muito bonita. Então, você tem soluções para resolver essas coisas, e soluções simples, às vezes sem a tecnologia eletrônica, né? Eu assisti uma vez aí em Minas, um argentino, na escola do interior de Minas, a escola ia muito mal, ele ensinou teatro para as professoras da escola, elas confeccionaram um boneco de mão. Quando a aula estava chata, os alunos pediam para o Zezinho da aula. Ela vestia o boneco e a aula era sensacional. A escola melhorou a nota de todo mundo, os alunos passaram a ler 4 livros por ano, não liam livro nenhum. Um boneco de mão. Um boneco de mão, gente. Então é muito fácil de a gente resolver essas questões todas. É apostar, é não querer ser. Não, vou contratar uma empresa que vai trazer a tecnologia da Finlândia. Eu cheguei, olha só, amigo, eu acho muito legal, mas os finlandeses estão tirando o computador de sala de aula hoje. É verdade. É Está verdade. caindo o QI da população mundial. Está caindo. Aí os caras já retiraram. Prontas, né? As coisas vêm muito Está tudo pronto, tudo acabado. E não é isso. Isso é uma ferramenta de apoio, não pode ser o fim. Né? E é isso que as pessoas têm que entender. Você acha que ia falar uma coisa? A questão do conhecimento, há uns anos atrás, eu li eu li mais até, de outros autores, mas principalmente de um autor que ele fala das múltiplas inteligências, né? Então, e depois ele vem e fala dessas inteligências para o futuro, aí ele inclui o ambiente, inclui uma série de outras coisas. Mas o princípio básico é o seguinte: se você está focado dentro da escola com a ideia de que conhecimento é você saber se expressar e saber fazer conta em matemática, você pode notar que as pessoas que se acham burras, elas se acham burras porque elas não sabem matemática, né? Ninguém se acha... o camarada joga bola pra caramba, ele faz gol de costas, mas eu não entendo nada de matemática, então ele se acha burro, né? Eu sou professor de física e de matemática, e meu filho tinha muita dificuldade com matemática. Então, quando ele chegou no final do ensino médio, ele falou: tal, foi mais ou menos, né, pai? Matemática eu não sei nada. Eu falei: você não vai precisar disso para porcaria nenhuma. Aí ele pegou, virou para mim e falou assim: pô, você fala isso agora? Eu falei: pois é, mas você sabe por que eu falo isso agora? Porque senão você não ia fazer esforço antes. Claro que você tem que ter o rudimento das coisas, mas a ideia que eu queria dizer as múltiplas inteligências. Então, tem um sujeito, por exemplo, que tem capacidade de liderança, tem um sujeito que tem capacidade de explicar as coisas para os outros. Tem a inteligência cinética, tem uma série de inteligências, eu não vou lembrar aqui agora para fazer o detalhamento. Mas o foco que eu quero dizer é o seguinte: eu acho que as discussões elas têm que ser de alto a baixo, né? Porque existem
comunidades, sociedades que têm mais habilidades num sentido e outras no outro sentido, né? Nós estamos discutindo aqui antes, em off, nós estamos discutindo, por exemplo, a qualificação que os negros tinham no Brasil. Eles só conseguem se destacar na arte, né? Porque é a maneira que eles têm de enfrentar o sistema, mas eles sabiam mexer com a terra, eles entendiam de mineração, né? E quantas outras coisas que eles não entendiam e que não foi dado a eles falar ali, né? Talvez entendiam de. Ele fala muito de tratamentos alternativos aí, que é curandeirismo e tal, mas eles conheciam muito das ervas, como os nossos indígenas conheciam. Alguns estudiosos que foram fazer estudos dentro das florestas conversavam com os indígenas para saber o que eles sabiam a respeito da cura de determinadas doenças ou de determinadas ervas. Eles davam o caminho das pedras porque eles vivem ali secularmente, né? Então, quer dizer, tudo isso tem que ser explorado. E cada sociedade tem uma tendência, né? Eu acho que só ensinar matemática é um reducionismo muito grande. Matemática e português é um reducionismo muito grande. Bom, eu só queria fazer essa introdução, e se você quiser continuar, como é que essa tela sai aqui agora? Você tira aí Deixa eu tirar aqui a. ou você vai Deixa fazer aí. outra, não? Outra tela? Não, Não, não. acabou. Ah, tá. Ó, vou estopar aqui o compartilhamento, que aí pronto. Ah, tá, tá. Agora Eu estamos só pensei que nós. era eu que tinha que fazer. Não, eu que estava com a tela aqui aberta. Aham. Eu vou estopar. Então, Vou estopar. Foi ótimo, você Vou fechar. aportuguesou. É igual É deletar, né? cultura, é É questão cultura. cultural, não tem jeito, a gente tem que estar sempre atento com isso. Mas, É verdade. Roberto, você falou uma coisa muito certa aí, né? Por exemplo, no podcast que eu enviei, que eu recebi ontem, eu enviei para Vanessa, para mandar. Tem uma experiência, o pessoal vai para a rua ensinar, que é o nome do programa é o Professor, a Fanfarra e a Mangueira. Ele dá aula debaixo de uma mangueira e ele saiu procurando a comunidade para ajudar a alfabetizar as crianças. Aí ele bate na porta de uma senhorinha e a senhorinha fala, mas eu não sei ler e escrever não, direito não sei nada disso não. Ele, pô, mas o que a senhora faz bem? Ah, eu faço um doce assim, maravilhoso. A senhora sabe fazer a receita desse doce? Ah, sei de cor a receita. Então, por que a senhora não ensina a receita para os alunos e não aprende a escrever essa receita junto com a gente? E a mulher foi virar uma educadora sem saber escrever, ela foi aprender para poder ensinar. Então, tem. E aí, de novo, entra o Beto, né, que no evento dele, quando ele saiu da prisão e foi para o Espírito Santo, né, ele conta isso no livro dele, fizeram um posto de saúde ponta na favela em que ele morava, lá no Espírito Santo. Mas a população não frequentava o posto. Aí o médico bateu na casa, não, falar para procurar o senhor, que o senhor tem entrada na população, coisa e tal. Aí ele foi visitar o posto, aquele posto branquinho, tudo, aquele bando de bebê Johnson na parede, tudo lourinho, de olhos azuis. Aí ele falou, amigo, tira isso daí, muda isso tudo daí, eu vou chamar o pessoal para cá. E aí na conversa lá, ele fala, chamou as pessoas, aí o médico falou sobre a importância de amamentar. Aí o médico acaba de falar, o Beto pergunta para o cara, vocês entenderam? Aí uma senhora levantou o dedo, olha, eu sei que ele está falando da importância de amamentar, mas eu não entendi nada que ele falou. Aí o Beto vira para o médico, o senhor sabe cozinhar, sabe fazer alguma... Aí o cara, eu não faço nem café. Aí ele virou para aquela senhora que ele sabia, o que a senhora faz bem? Eu faço uma galinha cadela deliciosa e coisa e tal. Aí ele vira para o médico, se o senhor e ela estiverem perdidos numa floresta, quem é que sobrevive? Aí o médico é ela. Eu cheguei, pois é, está faltando essa troca entre vocês, tira esses bebês jonços daí, e aí começa todo mundo a trabalhar. Né, Vanessa? É igual o que a Rose falou, né? Que nós não sabemos cozinhar, nós não sabemos sobreviver. Isso aí. Se deixar perdido vai ser um problema. Eu ainda engano na cozinha, mas tem que ter o fogão, o gás. Se eu tiver que fazer a fogueira, para aí vai dar problema. Se tiver que fazer aquele negócio do foguinho tiver ali. Dar aquelas pedras lascadas ali, juntar o matinho seco, estou perdido. Mas eu queria por aí, fazer o meu comentário aqui. Fica à vontade, Vanessa. Primeiramente, né, parabéns aí, Sérgio,
pelo conteúdo e por trazer para a gente também as experiências de Maricá. E isso ajuda a gente a refletir também o quanto é importante pensar o que a cidade quer, né? Para que isso possa ser levado para o sistema educacional. E aí eu vejo a importância de ser distribuído, né, esse poder do sistema educacional entre município, estado, né, nação, nesse sentido de que o município ele está muito mais gabaritado para colocar situações que refletem na realidade daquele local, né? Então, para refletir na educação do município. Então, se fosse algo muito padronizado, às vezes perderia espaço para questões locais, que seria uma perda muito grande, né? Que é o que faz sentido para um cidadão estar numa escola, é ele compreender o que ele vive, né? O ambiente que ele vive. Então, assim, tem que ser ponderado. Precisa realmente ser distribuído. E se a gente sabe que existe um grande desafio também, que quando as pessoas, né, têm família, filhos, e muda de estado, né, muda tendo o próprio país, tem uma diferença educacional por conta da regionalização, né, da localidade. Nordeste não vai aprender a mesma coisa que Sudeste, né? Depende da característica local. Então, vai mudar algumas coisas. Lógico que algumas coisas é padrão, né? São coisas do conhecimento da humanidade e não muda muito. Mas determinadas coisas são mais enfatizadas em determinados locais, né? A gente sabe disso. Então, assim, como eu falei lá no início, é algo muito complexo. Se você... Eu tô vindo de uma geração, assim, que está vivendo essas mudanças, dentro da própria universidade mesmo. Eu fui bolsista de extensão. Por isso eu acho que eu tenho essa cabeça que eu tenho hoje, né? Que eu fui para a faculdade, me coloquei a maior parte do tempo do meu curso em bolsa profissional de extensão e muita interação com a comunidade, né? Trabalhei em incubadora de cooperativas, tive contato com a economia solidária, isso fazendo um curso de artes. Mas na época a bolsa era na área de design e tal. E eu via o quanto eu precisava de complementar áreas para entender aquilo que eu estava ajudando a resolver, né? Principalmente dentro da incubadora, que é onde a gente mobilizava a equipe para fazer projeto, captar recurso, né? Dar oportunidades às cooperativas de terem acesso à capacitação, enfim. Deu uma congelada. Era uma coisa que não dependia só de uma área. Até onde você entendeu? Não, não, deu para entender tudo. Deu umas travadinhas, Deu. mas deu para. Deu uma Olha, travadinha. o Vanessa, tem um professor do Renais Cidades que participou, fez algumas palestras lá, que é o Laurence Kuhl. Ele é da Universidade de São Paulo. Ele é desses que ele era engenheiro civil, aí largou para trabalhar com TI, especificamente com a inteligência artificial, mas ele achou que a inteligência artificial não pode ser só 0 ou 1. Então, ele fez doutorado de semiótica, turismo, marketing, foi para poder trabalhar o conjunto da obra junto coisa. E ele fala uma coisa muito interessante no mundo de hoje, né, que confirma o que você está falando aí. Ele fala assim, que um grupo de pessoas se juntaram e começaram a descobrir qual é a nossa meia-vida do conhecimento. Como tem a meia-vida do elemento radioativo, que é o tempo que ele leva para perder metade de sua radioatividade, metade de sua massa. E aí ele fala, a meia-vida de um engenheiro é de 5 anos. Depois de 5 anos, ele sabe metade do que ele sabia 5 anos atrás. Do profissional de tecnologia, 2 anos e meio. Nem se fala. Né?
E com a velocidade, né, que o problema não é mais a velocidade com que acontecem as mudanças, é a aceleração com que essa velocidade acontece, você não consegue nunca acompanhar. Aí ele fala assim, mas ninguém vai ficar burro por causa disso, basta você trabalhar em rede. E aí você vai pegar um cara que está mais atual, você aprende com ele, troca aqui, e aí o trabalho em rede mantém o seu projeto atualizado. Se você não trabalhar em rede, você vai ficar cada vez mais burro, não tem jeito. É muita coisa nova acontecendo. E 2 anos e meio passa muito rápido, né? Muito, muito. Então, Exatamente. E aí a gente vive as dificuldades do sistema educacional ainda, que está nessa transição. A gente vê mudanças, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa interdisciplinar, formação em arte, especialização em engenharia de produção e mestrado interdisciplinar em arte, urbanidade e sustentabilidade. E, e aí, quem quer se ser quando vai fazer um concurso? é. Aonde você está, minha filha? Qual que é a sua cadeira? Não existe, né? Quando na realidade a pergunta sua tem que ser. Ainda não existe. Pode Tá, falar, pode tá, falar. não, é que está dando as travadinhas de novo, né? Aí, quando eu falo assim, quando na realidade a pessoa tem que Ah, perguntar para sim. assim, para você, em que você pode nos ajudar? Né? Não é no que você vai Exatamente. trabalhar, é no que você pode nos ajudar. Eu posso ajudar nisso, 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 trabalhar Exatamente. isso. Isso. Né? Outro, E aí, é outro assim, mundo, né? Isso é outro mundo na cabeça das é outra pessoas. perspectiva. Sim, e qual que é a minha natureza? É voltada para projeto. Eu adoro fazer projeto, né? Porque me motiva, porque eu estou sempre aprendendo coisa nova, estou sempre em contato com novas pessoas, sempre tendo que pesquisar, porque eu acredito que a pesquisa é a base da nossa conquista intelectual, né? Não tem nada pronto, apesar da gente achar que a gente tem muitas facilidades, você ainda tem que construir muito conhecimento, porque a realidade é singular, né? Você está fazendo um projeto, ele é único, tem várias variáveis ali só dele, não é uma inteligência artificial que vai resolver aqui, né? São é, são as dinâmicas criadas para chegar na solução, né? O que você identifica de ser tratado. Então, eu acredito muito no poder da pesquisa nesse sentido, com auxílio de tudo que a gente está tendo acesso, né? E principalmente olhando para a realidade que a gente quer transformar. Por isso é importante a gente ter uma visão mais ampla, né? De tudo aquilo que a gente quer resolver. Muitas vezes bate no coletivo, e aí o tempo é diferente, porque não é só o seu desejo, né? Você, por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma tendência fácil para a questão da inovação, né? Tudo que eu pego para fazer em termos de dar uma aula e fazer uma fala e propor alguma coisa, eu geralmente eu bato no experimental. Isso aqui ainda não vi. Vamos testar? Às Isso. vezes eu tenho um grupo que aceita e vamos embora, entendeu? Agora, se eu for para dentro de um sistema educacional, onde tem um padrão, tem lei, né? A gente sabe que é tomado por questões de cumprir metas de programa de ensino e tal, isso não vai ser a mesma coisa ainda, né? Até que algumas coisas mudem no sistema. Então, não é questão do professor estar assim, com baixo nível de compreensão que tem que mudar. Muitas vezes é questão do próprio sistema mesmo, que não dá espaço para um professor que quer trabalhar por projeto, né? Que não acha tão importante
a questão de abordar um contato com a comunidade, trabalhar nas questões ambientais daquele bairro que ele atua, sei lá, né? Não dá tempo, né? Não cabe dentro do programa, né? Não, então, assim, são várias coisas que tem que mudar. O jogo não é só de um ator, né? Então é mais complexo. Agora, quando você está num sistema informal, né, em que o aprendizado é contínuo, que a pessoa dela mesma de captar, né, mais flexível, você criar dinâmicas, né, você envolver a pessoa no processo de uma transformação maior. Ela só não pode se frustrar de levar para algo que é dentro do sistema. Isso vai acontecer. Mas a gente sabe situações diferentes. O sistema Né? reduziu até a sua Outra coisa é você estar imagem no por sistema. causa da. Está picotando muito esse final da sua frase, mas eu estou entendendo o que você está falando. Tá dando para entender. Está dando para entender sem problema. Mas você está certíssimo. Se você pegar um professor hoje, E é numa assim, escola mais ou menos engajada, e ele transforma a sala da aula dele em roda, numa escola mais ou menos engajada, na melhor das hipóteses, vai acontecer dele ouvir assim: depois arruma tudo de novo, hein? E tem que ficar em fila. Né? Voltar à Então, escala tradicional que nós temos há exatamente. 200 anos, né? pois é. O Vanessa, eu queria só te interromper um bocadinho. Sim. O Sérgio falou uma coisa interessante com relação à questão do que você falou agora do professor. Mas, às vezes, eu vejo que o professor ele tem um formalismo que a própria escola espera isso dele. Ele E é treinado para isso. ele é treinado, exatamente. E ele, às vezes, não tem essa criatividade, né? Essa é uma coisa que eu queria falar, só para fazer uma inserção na fala da Vanessa. Só mais uma coisinha antes de passar a palavra para você outra vez, Vanessa. O Sérgio falou em rede. Quer dizer, o que falta num, de repente você encontra no outro, porque você não dá para acompanhar sempre, ninguém tem todo o conhecimento na cabeça. Você sabe quem foi que começou essa ideia de rede? E que hoje em dia tem até estudos de redes neurais e tal, né? Começou na Idade Média, acho que foi na Idade Média ou na Idade Moderna com a Inquisição. A Inquisição, ela tinha um modelo de rede para que o conhecimento chegasse, senão eles não conseguiam dominar, porque os territórios começaram a ficar extensos por onde a dominação viria. E como é que você vai descobrir um cara que pensa diferente, que pode influir localmente e mudar tudo? Então, eles criaram uma rede, distribuíam as pessoas na rede. Eu ainda não li o suficiente sobre isso, mas eu achei genial. Como é que a sacanagem, a maldade, né? Pensou longe, né? A rede é uma tecnologia, e É uma como tecnologia tecnologia. você pode usar para o bem ou para o mal. Exatamente. Né? Sim, É igual uma arma, né? exatamente. É, Você pode você usar pode uma faca salvar a vida com uma arma e pode matar. e pode matar. Então, mas desculpa, eu só queria fazer essa inserção, né? Pois é, Continua aí. eu acredito, né, que o desafio está na criação de novos espaços, né, que a gente utilize muito bem as tecnologias, que a gente saiba perguntar muito bem as coisas, É. né, que a gente tenha um mínimo de consciência do lugar que a gente está. E não desanimar por conta de vários entraves que existem quando a questão é do coletivo, né? Não é você que vai fazer a mudança sozinho, né? Às vezes depende do tempo, do espaço. Só que você não pode deixar de experimentar coisas novas, porque é assim que a sociedade evolui, né? Tudo que a gente tem conquistado foi algum louco que achou, né, entre aspas, que poderia fazer É verdade. e conseguiu, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em não ser pessimista por conta da realidade que às vezes
tá, tá convivendo com a gente, né? Às vezes são vários tipos de pessoas, são aquelas que acreditam, aquelas que não acreditam, né? E muitas vezes influência cultural também. Então tem várias questões aí que tem que ser trabalhadas. Muitas vezes a gente que tem uma cabeça assim voltada para a inovação, a gente está lá na frente. E aí você coloca aquilo que está lá na frente, que você imaginou, e as pessoas não entendem. E aí você tem que fazer o exame assim, por onde eu começo para chegar lá com aquela pessoa, né? Qual que é o ponto que ela vai me entender, que eu vou orientar ela até onde eu estou vendo. Então eu acho que é bem esse o desafio, né, que a gente tem atualmente de saber ter a visão, não desanimar, mas ter persistência no processo, né? E fazendo os passos aonde a gente possa andar mais ou menos junto, né? Ali é onde todo mundo pode entender, e aí aos poucos você vai avançando, sem rupturas, porque eu não acho legal essa questão do vamos apagar até aqui e vamos seguir por um novo. Eu acho que Não, não é não assim, existe isso. não é assim que funciona. É sempre algo muito complementar, né? Sempre a gente vai ter referência do passado, né? E assim fazer o futuro. Mas a questão cultural também é uma coisa que tem que ser trabalhada no conceito, na cabeça das pessoas, né? Que a gente cria cultura, né? A gente não pode viver só o que já foi criado. Então a gente tem que saber o que a gente quer criar de cultura, né? Qual que é a cultura que vai atender ao nosso tempo. Então fica a reflexão, né? É. O Vanessa, você falou em criar cultura. Eu lembrei aqui agora, há uns tempos atrás, eu ainda tenho esse livro aí. Ele estava falando o que, que eram as escolas de samba, né? Eu não lembro totalmente, não, mas as escolas de samba, elas eram exatamente a escola para reunir as pessoas e ganhar o conhecimento. Elas não eram necessariamente de samba, né? Eram escolas da comunidade. Eu acho que vai de encontro com o que você está falando aí. Porque toda vez que você reúne, as gerações vão passando, alguém aparece com alguma coisa nova, né? E isso é Uhum. distribuído na comunidade. Gente, nós estamos com 1 hora e 15 minutos de programa. Eu acho que nós temos que liberar o Sérgio, que ele deve estar sendo requisitado. Aí o telefone dele deve estar tocando ali pra caramba, Eu, né? eu desliguei. Aí na hora que você ligou ali, você vai ver uma função de Eu chamada aí. sou o único secretário, eu era o único secretário de Ciência e Tecnologia que ficava com o telefone desconectado. Eu ficava maluco comigo. Eu cheguei, não, eu conecto quando eu chego, antes de sair para o almoço, eu volto ao almoço. Aí eu, senão você não trabalha, então não É, tem jeito. Aí é eu verdade. desconecto. Olha, Mas só falar um negocinho em cima do que a Vanessa falou, que é muito rápido, que está nesse fique à vontade. podcast que eu mandei para lá, né? Aham. E esse Ah, professor que fez o trabalho, que acabou parando na reitoria, na pró-reitoria da Federal de Ouro Preto, tem uma discussão que ele estava conversando com o pessoal gestor de educação, mas a evasão e coisa e tal, a violência, e todo mundo apontando um monte de problema. Ele chegou, gente, eu conheço uma única escola que não tem nenhum problema desse. É só a gente imitar ela. Aí, qual é a escola? Ele é de samba. A de samba não tem evasão, a de samba não... Certíssimo, Aí, né? porque nós estamos falando sério, eu também estou falando sério, né? Discutindo com a reitoria da federal, né? Só a escola de samba, gente. O resto tem todos esses problemas que estão aí. Vamos É. enfrentar os problemas, Não, né? e a coisa é inerente, né? Porque nós somos todos diferentes. Você vê, por exemplo, o Brasil. O Brasil é multirregional e multicultural, né? Se você começar a caminhar dentro do Nordeste, por exemplo, o sotaque que tem Tá, que no são Pernambuco diferentes. é diferente. Se você for. Você quer ver uma coisa? Nós não conhecemos o Norte. O Norte não chega até o Sudeste, até o Sul. A gente não sabe de nada. Eles têm um carnaval lá de mediano que não sabe o que significa, tem outros valores, É. outras. Nós não sabemos. Para chegar lá, ou você vai de avião, ou você vai de barco.
que é outra coisa que nós não temos dimensão aqui, é É. viajar de barco, viajar de hidrovia. A gente não tem essas ideias, Minha né? mãe é de Tefé, 3 dias subindo o barco depois de Manaus. A Eu sua mãe é nunca de passei Tefé? do Pará, eu nunca cheguei no Pará. Eu tenho que ir lá agora. Vai ter uma Campus Party em outubro em Manaus, eu vou ver se convenço o pessoal a me mandar para lá para eu poder conhecer meus primos de lá, que eu tenho primo índio mesmo, Que né? bacana, Tem cara. uma parte que eu conheço, os que vieram para o Sul Maravilha, passei, eu conheci, mas eu mesmo nunca fui lá. Olha só. Olha, A sua mãe vive aqui, mas ela é de Tefé. Ela é de Tefé, ela lembra pequeno que ela tinha a casa do Rio e a casa de terra firme. A casa do Rio, quando o rio ia subindo, o piso ia subindo junto. Aí, Ela tinha quando que não sair. dava para você ficar mais em pé, que você ia para a casa de terra firme. Pô, que legal, que Ela bacana. lembra disso. diferente, É diferente, é. Você vê que Totalmente diferente, cara. o Brasil muito. é muito multicultural, né? Você vê, ali para o sul, Diverso. nós somos para o lado da Argentina, né? São povos assim similares ali, o Uruguai, argentino e o gaúcho, Santa Catarina. Quando você pega no Sudeste, o Sudeste já é mais assim, É ocidentalizado, mais. né? Então, agora, uma coisa que nós falamos aqui no programa sem querer é com relação à questão do Nordeste, né? Apesar de não ser assim, eu não estou dizendo que eu estou certo, é minha opinião, eu acho que o Nordeste ele sempre está na nossa frente, culturalmente. Realmente estão muito, anos-luz na nossa frente. Estão anos-luz na nossa O frente. povo é maravilhoso. São dois. Eu não vou puxar saco de vocês, não. O Hum. povo mineiro, a culinária mineira. O povo nordestino e a culinária nordestina Ele, acabam comigo. cara, eles são espetaculares. Você vê que é um povo que não, que tudo foi retirado. A dominação política ali é a Eu- mais agressiva possível, mas parece que o povo oprimido ele faz brotar cultura, né? Você vê que de lá são os maiores dramaturgos, são os melhores músicos. Hoje é que a música está meio perdida aí. Nós estamos numa entre-safra, né? Vamos se criar alguma coisa boa daqui para Eles frente. resistiram ao quanto o forró sair das festas juninas, né? Nego começou a contratar sertanejo universitário para. Nego brigou lá, nego, não, aqui tem que ser sanfona, pé de serra, E tem e que saber vamos. tocar, não pode ficar É, enganando, não. enganando, não. É. Eu adoro o Nordeste, eu ainda vou morar lá. Meu sonho é morar lá também. Meu É, sonho é morar lá. Tive um problema porque a minha neta nasceu em Curitiba, a mulher queria ir para Curitiba, eu falei, não quero ir, não quero. Aí, como nasceu mês passado, minha mulher, esposa, passou 20 dias lá. Acho que a temperatura máxima que ela pegou foi 18 e ficou ali 4 graus. Aí ela desistiu de morar em Curitiba. Não é passar o final de ir passar um final de semana de frio. Ela passou 20 dias de frio coitada. E lá faz frio mesmo, né? e Lá faz faz um frio frio. danado. Gente, mas então vamos finalizar o programa. Eu vou passar a Com palavra muita pena, mas com vamos. muita pena, porque a conversa está muito boa. Eu gostei muito, né, de honestidade de alma, gostei muito da sua preleção, achei muito bacana. Você é uma pessoa democrática, assim, por natureza, né? A sua essência é uma essência democrática e você é uma pessoa ocupada da comunidade. Eu acho que precisamos de mais pessoas assim, ocupadas de comunidade. E não são aquelas pessoas que chegam com a ideia pronta, achando que vai resolver o problema da Resolver o comunidade, problema. Não, né? você tem que ouvir o local. Você Tem tem que... que Aí ouvir a o Paulo local. Freire ensina isso a gente com Eu acho maestria. a conduta é de Paulo Freire mesmo. Mas eu vou passar a palavra à Vanessa, ela faz o final dela, depois você faz a sua finalização e eu dou a pá de cal, tá bom? Perfeito. Fica à vontade, Vanessa, faz a sua finalização. Eu só queria agradecer mesmo ao Sérgio, parabéns aí pelas iniciativas de Maricá, e deixar aí a reflexão que precisamos pensar nas mudanças que nós queremos, né? E conversar mais com o território. Tem até lembrei aqui agora sobre uma entrevista que a gente fez sobre as cidades educadoras, né, o É, Zé Roberto, é, que é o quanto o espaço urbano ele pode gerar é, espaços de aprendizagem, né, ele pode trazer muitas referências para significar o ensino. Então, olhar com carinho para essas novas abordagens, né, e, na medida do possível, fazendo as mudanças que precisam. E é isso. Muito obrigado. beleza.
Sérgio, pode fazer a sua finalização aí. Bom, eu só tenho a agradecer a existência de vocês, né, pela oportunidade, é muito bom, muito bom. Eu assisti alguns programas, né? Tudo começou com uma coincidência, né, do o Albert, né, fazendo entrevista com É, vocês. É, Aí entra o IDR aqui em Maricá, que se ouviu eu falando, assistindo, e aí a gente está aqui hoje trocando essa ideia maravilhosa. Eu estou muito satisfeito, viu? Estou com a alma lavada. Eu só tenho a agradecer para vocês. você acabou de esse é um descrever. trabalho de rede. Está isso que eu ia falar, o trabalho de rede. Ô, gente, como mensagem final do programa, baseado em tudo que nós conversamos aqui, a gente precisa de saber como levar o conhecimento e como tirar o extrato do conhecimento, deixá-lo acamar. Essa que foi a nossa ideia. Espero que você, internauta, tenha gostado do nosso trabalho aqui, do nosso debate. Eu, particularmente, gostei demais do Sérgio. E, se Deus quiser, ele vai vir outras vezes aqui. Nós vamos conversar mais sobre educação, mais sobre estruturar essa educação e passar para vocês boas mensagens, para vocês, você internauta, começar a pensar no seu lugar, começar a participar e, se possível, contribuir. Muito obrigado pela sua atenção. Passa esse vídeo para frente aí, curte, assina o canal, aperta o sininho lá para que você seja avisado toda vez que nós tivermos mais um Pontuando Cidadania Sustentável. Muito obrigado e até o próximo Pontuando. Até lá. Boa noite, gente. Boa noite.